Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes e você está no canal Espada Triunfante. Diz a Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: E eu lhes digo que lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, quando Jesus voltar, retornar a esta terra, que é uma profecia bíblica, ele encontrará fé na terra? É um versículo que nos faz pensar, né? Dá uma olhada aí nesse vídeo a seguir e a gente volta a conversar, tá bom? De cierto modo es como un icono de la religión moderna, ¿no? En la que pues un skater está loco con su historia, un artista está loco con su historia y no le preocupa nada más, ¿no? Honesto, ¿no? Una iglesia semi-derruida, pues lo hemos convertido en una obra de arte que te puede gustar o no te puede gustar el graffiti, pero entras aquí y no ves un graffiti, ves una obra de arte. Y tenemos un skatepark dentro y es un sitio único en el mundo. Aunque haya más iglesias skate, pero realmente en España es la única que hay. Bueno, el arte urbano en lugares sagrados no es una cosa que, o sea, digamos que lo que he hecho yo ha sido una cosa única, o sea, no creo que se una más lo sagrado y lo urbano, aunque bueno, ese es el camino, ¿no? Un poco unir mundos. Bem, quando Jesus Cristo disse aqui na palavra de Deus de que quando ele voltar, ele encontrará fé na terra, bem, ele está se referindo à fé verdadeira, né, pessoal? A fé legítima, a fé autêntica. Não tem nada a ver com essa fé que a gente vê na televisão brasileira. Quando você liga canais convencionais, o que você vê lá? Igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais pregam o Evangelho de Jesus Cristo? Não, não pregam. Ok? Ah, mas você está julgando. Não estou julgando. Estou dizendo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Evangelho é puro e cristalino. Ok? Eles não estão pregando a palavra de Deus. Eles estão pregando teologia da prosperidade, que não chama nem teologia. É uma perversão da prosperidade. Ok? Porque a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo como o Novo, você não vai encontrar esse ensinamento, certo? Da teologia lá, teologia, entre aspas, da prosperidade. Não existe base bíblica para isso. Mas isso é o que faz sucesso no Brasil. E é isso que está derrubando, né? É um dos fatores que está derrubando a igreja brasileira. A igreja brasileira, ela vai ser derrotada em grande parte por essa teologia da prosperidade. E depois, né, esse modismo que chega lá da Europa para o Brasil, que é o liberalismo teológico, e muitas pessoas não estão se dando conta de que o liberalismo teológico ele está chegando nas igrejas pentecostais. Já existem crentes pentecostais que não acreditam na inerrância das escrituras, tá? Então, o que acontece? O problema é que nós estamos vivendo nos últimos dias. Não é o que a palavra de Deus nos mostra? O que diz a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 24, versículo 12?
Diz assim a palavra de Deus: devido o aumento, né? Olha só o que diz a palavra de Deus: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Diz uma outra tradução: o amor de quase todos esfriará. É justamente o aumento da iniquidade, o aumento da maldade é que tem feito com que o Evangelho de Cristo não venha a ser mais aceito pela sociedade contemporânea. Porque a sociedade contemporânea prefere a iniquidade, prefere os seus pecados, prefere os seus prazeres ilícitos, prefere os seus prazeres da carne. Tudo aquilo que é contra as Escrituras, nós estamos vendo aumentar de uma maneira extraordinária, impressionante, como a maldade tem tomado até lugares que eram tranquilos, hoje em dia já não é mais tranquilo, né? Olha só que coisa impressionante. Então, quando você vê essas fotos aqui, ó, que eu vou mostrar para você agora, da Europa, olha só, de igrejas abandonadas, tanto igrejas cristãs evangélicas como igrejas católicas. Dá uma olhada nessas fotos aí, olha só, que coisa terrível. Então, não é apavorante? Não é apavorante quando a gente... Quem acredita na fé cristã, ok? Quem acredita na igreja do Senhor Jesus Cristo, fundada por Ele mesmo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não parece que Jesus falhou quando a gente vê essas fotos das igrejas na Europa? Não parece que Jesus falhou? Mas, meu querido, Jesus não falhou. Mas como você pode dizer isso? Porque todos os seus representantes estão em todos os lugares da face da terra, ok? Existe um número reduzido hoje de cristãos na Europa, de cristãos verdadeiros, eu estou falando de fé autêntica, fé verdadeira. Realmente. Hoje a maioria na Europa são cristãos nominais, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma estatística de um número de cristãos no mundo por continente, né? Estou falando em milhões de habitantes. Por exemplo, nós temos nas Américas, né, nós temos 804 milhões de cristãos. Na Europa, diz essa estatística aqui, que eu não acredito, ela não pode ser muito confiável, mas apresenta um número de 565 milhões de cristãos. Na África, seriam 516 milhões. Na Ásia, né, ali no Pacífico, 285 milhões de cristãos. Bem, então, os cristãos representam aproximadamente a mesma porção da população do mundo na atualidade, 32%, como faz há um século atrás, que tínhamos 35% de cristão. Deste ponto de vista, poderíamos considerar o cristianismo como uma religião estabilizada, uma igreja inerte, uma igreja que não cresce. Mas é lógico que esses números aqui não representam os números de cristãos autênticos, reais, verdadeiros. Nós estamos falando de cristão de fé autêntica, fé cristã autêntica, tá? Não tem nada a ver com neopentecostalismo, tá bom? Para você entender, aqui no Brasil, eu estou falando para você, não tem nada a ver com neopentecostalismo. Mas tem pessoas salvas dentro do neopentecostalismo? É lógico que tem, né, pessoal? Deus tem os seus em todos os lugares. Mas eu estou falando de igreja do Senhor Jesus, tá? Aquela igreja invisível, ela está em todos os lugares. Só que o ensinamento da palavra de Deus, ele está se perdendo em vários lugares, tá? O evangelho, a justificação pela fé e não pelas obras, tá? O autêntico evangelho do Senhor Jesus está se extinguindo sobre a face da terra. Mas Jesus não é vencedor? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Justamente. Porque
Jesus tem os seus milhões e milhões e milhões de que ele salvou, ok? Ele tem os seus discípulos, os seus seguidores, tá? Aqueles que o amam de verdade. Agora, infelizmente, a Europa, né, eu tive o desprazer, né, de ver com meus próprios olhos no ano de 2018. Vai fazer um ano que eu estive na Europa, passei por 4 países lá. Portugal, França, um pedacinho ali da Suíça, né, Genebra, e passei também pela Espanha. Olha, sinceramente, é tenebroso. É tenebroso você passar por cidades inteiras da França, um lugar onde existia ali os protestantes huguenotes. Você não vê resquício de nada. Cidades inteiras. Eu andei com meu primo lá na França de moto, né? Ele me levou ali de moto uma boa região, cruzando algumas cidades. Você não vê nenhuma igreja cristã legítima, ok? Você vê talvez uma ruína de um templo antigo ali, mas não tem mais sentido a fé cristã para as pessoas que moram nesses lugares. É totalmente irrelevante a fé cristã para esses lugares. O que vai fazer uma pessoa sair da sua casa, certo? Num dia frio, a sua casa com aquecedores dentro da sua casa, sair para ouvir um sermão? O homem moderno acha que isso é totalmente irrelevante. Não tem sentido você ouvir um homem pregar a palavra de Deus. Infelizmente, esta é a situação da Europa, tá? Essa é a situação que acabou entrando a Europa, né? Mas o que fez isso daí? Vários motivos, né? Levaram a Europa da reforma protestante lá do século XVI, que hoje, né, tem algumas ruínas de tudo isso que aconteceu lá. Bem, nós temos aí o humanismo, que é o responsável por ter acontecido tudo isso. Temos o iluminismo, né? O humanismo através do iluminismo, que minou as ideias cristãs na Europa. Você tem o sincretismo que tomou conta da Europa, o secularismo, certo? E, infelizmente, no decorrer dos séculos após a Reforma Protestante, o liberalismo teológico, né, pessoal, que devastou com as igrejas cristãs na Europa. O que foi que acabou com as igrejas cristãs na Europa? Eu já ouvi pessoas falando assim, olha, eu quero fazer uma tese explicando o que foi que acabou com as igrejas na Europa. Provavelmente foi o calvinismo. Eu já ouvi um camarada falar isso daí. Não vou citar o nome, sabe? Mas ele falou, eu vou fazer uma tese ainda explicando que foi o calvinismo que acabou com as igrejas na Europa. Meu querido, pelo amor de Deus, abre a sua mente. Estuda um pouquinho mais. Entendeu? E você vai descobrir que foi o quê? O secularismo, querido. Foi o ganhar muito dinheiro. Você anda pelas ruas ali que eu andei de Genebra, meu amigo, é Lamborghini, é Ferrari, né? Porsche, né? Eu até estranhei ali, parece que estava tirando racha ali na avenida ali de Genebra. Só carrinho humilde, né? Onde está o seu coração, está o seu tesouro. E depois juntou, né, os intelectuais alemães, né? E os intelectuais europeus inventaram um negócio chamado liberalismo teológico, que são pessoas que não acreditam nas escrituras, que ela é inerrante, que ela é infalível. E trouxeram isto para dentro das igrejas. Daqueles homens do passado lá, da Reforma Protestante, que lutaram pela Bíblia, estava agora, no século XIX, aí, as pessoas lutando contra a Bíblia dentro das igrejas cristãs. É complicado, bastante complicado. Bem, no próximo vídeo eu vou dar sequência a parte final do que nós estamos falando, tá bom? Deixe seu like, seus comentários e até a parte final desse vídeo. Deus abençoe.